Ontem o lateral esquerdo Marlon se apresentou no Grêmio e agora eu vou falar da chegada desse jogador sob um aspecto macro e um aspecto micro. Eu já falei aqui brevemente sobre a contratação do Marlon, né, sobre a chegada desse jogador. Um sonho antigo do Grêmio, falei em algum vídeo aí, talvez em meio a outros assuntos. Mas agora eu vou dar uma atenção um pouco especial a esse reforço, porque ontem ele se apresentou, né, teve a coletiva de apresentação dele no Grêmio, e algumas coisas chamam a atenção, né, e positivamente até, em relação especificamente à chegada dele. Eu acho que eu gostei do que eu ouvi, gostei de entender quem ele era. Me parece um cara articulado, um cara inteligente, um cara que talvez agregue cognitivamente também ao grupo, agregue até mesmo na questão da liderança. Parece ser um cara que não se omite de fato, um cara que, né, que tem uma personalidade ali. E todos esses aspectos eu gostei. Gostei também do gremismo dele, né? Apesar de ter nascido no Paraná, em Cascavel, é um cara que se diz gremista de infância e tem um carinho pelo clube, e ele começou a falar de uns jogos do Grêmio, dando a entender que estava sempre assistindo, e falava aí, nós perdemos, nós não fomos bem contra não sei quem, já se colocando como gremista, assim, né? É claro que isso não é o mais importante, né? Alguém vai lembrar, o Rodrigo Eli também era gremista, né? O Douglas Costa, né? Porra, o Douglas Costa era um craque aí do futebol europeu, chegou aqui, fez o que fez, ou não fez o que não fez. Então é óbvio que isso por si só não garante nada, mas é inegável também que é um pedacinho de uma construção, e é um pedacinho interessante, né? É interessante o cara ser um gremista que se importa com o clube, que se diz ali engajado mesmo à distância. Isso demonstra talvez um interesse em dar certo aqui um pouquinho maior do que na média, assim, mostra talvez um envolvimento, e não só a questão de ser gremista, né? Ele até frequentou a categoria de base do Inter, né, quando era muito jovem ainda, depois Criciúma, Juventude, ele teve umas circuladas aqui no Sul, na sua infância / juventude, mas ele estudou aqui em Porto Alegre, ele até mencionou o Colégio Farroupilha, não sei o que, tem uns amigos de longa data que até hoje ele tem contato, e os caras estão aqui já convidando ele para churrasco. Isso coloca ele numa posição de estar mais à vontade em Porto Alegre, né? De ser, de certa forma, a casa dele, de ter amigos, assim, além do espectro do futebol, como ele mesmo disse, né? Amigos de outras jornadas ali. Então, cara, isso é bom, isso é positivo. É claro que tu pode jogar na Arábia, odiar estar lá pelas leis do lugar, pela falta de amigos, pela cultura diferente da tua, e ainda assim tu jogar muita bola, e também tu pode ir para um lugar perfeito para ti e não jogar nada, né? Eu repito, reforço, que não estou dizendo que isso é definitivo, mas isso é um tijolinho de uma construção. E pode ter um tijolinho podre, pode ter um tijolinho robusto. Nesse caso, eu acho que é um tijolinho totalmente positivo, né, cara? Então, não quer dizer que já deu certo por conta disso, mas é um pedaço bom dessa história aí que o Marlon vai começar a contar no Grêmio, né? Como eu disse no outro vídeo lá, e agora eu acho que, né, reforço, eu acho que ele vem em condições de brigar pela titularidade. É um cara que já pegou seleção e né, teve ótimos momentos na carreira, mas não vem há um bom tempo em boa fase, não reencontra essa boa fase há um bom tempo. É claro que ele já estava há bastante tempo no Cruzeiro, acho que às vezes chega naquele momento de ter que respirar novos ares, de desgaste dos metais, né? Acontece com todo mundo, com o jogador, com o treinador, com profissionais vitoriosos no clube, etc. Então não é diferente ali, eu acho que tem um pouco disso, desse ranço que se criou, de certa forma. Então ele vem nesse contexto, e repito, a amostragem mais recente do Lucas Esteves é melhor, lá no Vitória. Mas talvez na carreira o Marlon já tenha chegado a picos
de boa fase ou de performance melhores. Então, tá aberta a briga e eu acho que isso é saudável para o clube, é isso que tinha que ter em todas as posições ali, de certa forma. Vamos acompanhar, vamos ver, né? Mas, repito, a única coisa que eu posso avaliar agora é o histórico dele e a coletiva que ele deu ontem na Arena. Não sei se foi na Arena, acho que foi no CT, né? Enfim, mas... E esses indícios são positivos. É claro que o histórico não é tão positivo, sobretudo o recente, porque se fosse positivo ele estava lá no Cruzeiro, eles não abririam mão, ou estaria na Europa, se fosse mais positivo ainda. Então é óbvio que tem um contexto de oportunidade por trás e de uma expectativa de repente, ele voltar a jogar bem, né? Mas o histórico que eu digo é a gente ver que o teto dele já foi alto algum dia, né? Ele já entregou em um nível que se ele voltar a entregar perto disso, vai nos servir bastante, né? Então é nesse sentido que cria-se uma expectativa. E repito, achei a coletiva dele interessante, eu não conhecia a pessoa, né, o Marlon, assim, articulado e falando, e sequer sabia do gremismo dele. Eu via que sempre que o Grêmio tentava trazer ele se esforçava muito para vir. Que nunca era ele o empecilho, né? Sempre era o clube, era não sei o quê, bababá. Eu achava meio estranho, né? Será que esse cara tem? Será que ele tem uma namoradinha aqui em Porto Alegre? Será que ele gostava do Renato na época ali, que se falava da vinda dele antes? Tinha alguma coisa que estava no ar ali. E agora fica claro ali que ele tem essa identificação com o Grêmio aí que eu julgo muito positiva. Essa é a análise micro, né? Eu tô olhando para o Marlon. E eu acho que as expectativas podem ser positivas, né? Eu acho que é uma boa aposta ali, uma boa tentativa da direção. Com a lesão grave do Rodrigo Eli, eu não sei se o Luan Cândido vai de fato bailar, sair totalmente dos planos, ou de repente ficar meio a postos para jogar na zaga, porque ele faz as duas funções, né? Eu tinha dito naquele outro vídeo que o Luan Cândido era uma carta provavelmente fora do baralho, ou eles acham alguém na base, alguma coisa assim para rechear, né, esse grupo, ou sei lá, talvez esperem só a próxima janela do meio do ano ali, pode ser, mas talvez o Luan Cândido ressurja aí das cinzas mais na de zagueiro do que na de lateral esquerdo. Porque agora eu acho que a gente tem dois nomes ali que de certa forma resolvem a posição. Então a análise micro, olhando exclusivamente para o Marlon, é essa, vejo como positiva. A análise que me preocupa é a análise macro, que é a análise do contexto onde esse Marlon está chegando, desembarcando. É um Grêmio, de certa forma, em turbulência, um Grêmio que ainda não se encontrou na temporada, um Grêmio que tem o seu técnico balançando, e dentro de todo esse contexto, cara, é um time que não joga bem. Eventualmente até consegue um resultado aqui ou ali para dar uma enganada, mas na prática não joga bem. Nunca. Nunca. Talvez, exceto pelo jogo contra o Juventude, no Gauchão, lá na Arena, na semifinal ainda, no jogo de ida. E aí tem uns joguinhos lá do comecinho do Quinteiros também, contra Pelotas, não sei o que dá para se dizer que o Grêmio foi bem, mas isso já é muito distante, são times muito inferiores. Depois, numa amostragem mais recente, até mesmo contra times muito inferiores, o Grêmio não conseguiu ir bem. Então, esse recorte talvez atrapalhe o Marlon. É claro que ele pode chegar para somar como liderança, como até mesmo agregar tecnicamente e nos ajudar a sair desse buraco. É claro que pode. Mas, cara, ele não é o Suárez. Ele não é um cara que vai mudar da água pro vinho o time do Grêmio. A tendência de um cara mais médio, assim, mais mediano, é entrar na bagunça e se perder na bagunça. É entrar no time voando e voar junto. O cara, quando é muito ruim, ele vai entrar na bagunça e vai se perder. Quando ele vai entrar no time bagunçado, ele vai atrapalhar. No time que tá voando, ele vai atrapalhar. Né? Então, assim, o cara que é muito ruim puxa sempre para baixo. O cara que é muito bom, fora de série, puxa sempre para cima. Agora, o cara que é mais médio, eu acredito que ele entra na bagunça e se perde junto, ele entra no time voando e voa junto. Né? Eu acho que é o caso do Marlon. O Cortez, né, de certa forma, era um cara que talvez fosse até menor que o Marlon em algum... não sei. Talvez, acho que sejam parelhos, assim. Mas o Cortez também pegou a seleção brasileira, né? Vamos lembrar aqui. O Marlon, eu não sei se pegou a principal, eu tenho imagens dele com a camisa da seleção brasileira,
talvez, não sei se é de categoria de base, não sei lá, mas o Cortez eu tenho certeza que pegou a seleção principal e foi o melhor em campo num jogo que ele fez, ainda ele jogava no Botafogo ainda, eu acho, no São Paulo, sei lá. Mas assim, o Cortez entrou num time que estava voando, o Cortez estava indo pro Náutico, o Grêmio atravessou a negociação do Náutico, pegou o Cortez e ele foi super importante aqui na Libertadores, porque o Grêmio conquistou e etc. Enfim. Só que o contexto macro do Grêmio hoje é outro. É um Grêmio de bagunça, é um Grêmio de um Vija Sante, que já foi o melhor volante do Campeonato Brasileiro do país. O Vija Sante está muito mal. Quem é que tu vai dizer que está bem? Talvez o Bright White, um pouquinho mais regular, né? Mas não tem ninguém assim saltando aos olhos. Então me preocupa que a tendência, se o Quinteiros não acertar logo esse time, ou ele não cair logo do comando técnico do Grêmio, a tendência é o Marlon entrar num furacão, cara. Um furacão. E aí não tem Marlon que resista. Né? Quando muito um Soares vai conseguir matar no peito essa bronca e fazer o time jogar. Mas não vai ser o Marlon que vai fazer isso. Então eu me preocupo porque às vezes tu vê, pô, o cara tá aqui interessado, identificado com o clube, cheio de boa vontade, cheio de sonhos, com um brilho no olho e tal, vai entrar no jogo ali, primeira bola, os caras vão sair na cara do Volpe ali, porra, sabe? E aí nós vamos ficar xingando o Marlon, né? Então meu receio é esse, tipo, o time bagunçado ou com falta de ajuste, assim, ele é um triturador de individualidades, né? Então isso vale para todo mundo, né, cara? Não só pro Marlon, mas tô falando especificamente dele que acabou de chegar, né? O Vija Sante aí tava cotado para ser vendido, Palmeiras queria dar uma fortuna por ele, mais 500 jogadores e dobrar o salário e falava você tem Europa e não sei o que. Agora, cara, olha o Vija Sante, cara. A gente questiona se ele tem que ser titular do Grêmio às vezes, sabe? Tipo, mas será que então ele não vai pra primeira função ou pra segunda função? Ou será que a gente desloca ele pra cá? Tipo, não estamos encontrando o Vija Sante nesse time. Né? Aí tu vê que quando tem muitos casos assim no mesmo time, porra, o furo é mais embaixo, né? Então isso me preocupa, mas na verdade me preocupa em relação ao elenco inteiro, não apenas ao Marlon. Mas enfim, quanto a ele especificamente, cara, eu acho que vai agregar, é um bom nome aí que chega. Laterais são sempre muito difíceis, é uma posiçãozinha difícil de conseguir, cara, e então dentro desse cenário eu acho que tem tudo para ser uma boa tentativa. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.